Olá, boa noite. Então, hoje, num horário diferente, vamos receber Nuno de Carvalho Mata. E Nuno de Carvalho Mata é um convidado fora de série que eu tive a grande sorte de ele aceitar então o convite para estar aqui no Parar para Vender. Quem é Nuno de Carvalho Mata? É então um homem do marketing, é empreendedor, é palestrante, é coach profissional, mas acima de tudo é um homem feliz. Aos 26 anos, o Nuno teve um acidente que o deixou tetraplégico, ok? Poderia ter sido o fim, mas como ele próprio gosta de dizer, foi apenas o início, ok? O Nuno aguentou então a guinada e, passado mais de uma década, passado 12 anos, sente-se então orgulhoso daquilo que tem desenvolvido. Vamos então receber Nuno de Carvalho Mata. Boa noite, Nuno. Olá, Eduardo. Antes de mais, obrigada pelo convite. É um prazer, então, poder aqui partilhar um pouco da minha experiência com os teus ouvintes e contigo. Muito obrigado. Oh, Nuno, sabes que há uma coisa que eu de vez em quando gosto de fazer, ok? Que é o quê? Eu gosto de convidar, ok? Pessoas que eu conheço, que reconheço o valor, pessoas que me são próximas profissionalmente e pessoalmente, e de vez em quando eu gosto de, cometer assim umas loucuras, não é? Que é de repente pensar assim, eu valorizo imenso esta pessoa e eu gostava imenso de ter a sorte de tê-la no meu podcast. E então, olha, fiz isso com o Paulo Moreira, que também sei que é uma pessoa que tu conheces, Paulo Moreira da Inteligência Emocional, e o Paulo Moreira foi espetacular e esteve aqui presente quando o podcast fez um ano. E então, olha, sem qualquer tipo de expectativas, fiz exatamente o mesmo contigo, ok? E então, por acaso tenho que dizer, olha, vou partilhar com a malta que nos está a ouvir, contigo eu fui um bocadinho mais atrevido, até do que com Paulo Moreira. Porque no teu caso eu mandei-te uma mensagem, ok? De repente, aquilo que aconteceu foi... não respondeste de imediato, e eu de repente, quando fui ver, encontrei, pesquisando um bocado, encontrei o teu contacto, e então, olha, tomei assim a ousadia de pegar no telefone e ligar-te, e qual não foi a minha surpresa que tu disseste, ok, Eduardo, conta comigo, vamos a isso, pronto. E então, Nuno, muito obrigado, e olha, desculpa lá esta ousadia, mas nós às vezes comerciais temos que ser de vez em quando assim um bocado mais ousados para conseguirmos fazer as nossas vendas, que foi aquilo que acabei por fazer contigo. Nuno, olha, então vamos ver uma coisa. O meu objetivo é o quê? Eu sou um indivíduo muito otimista, muito positivo, não é? Também ser boavesteiro e não ser otimista significaria que estaria sempre na fossa. Portanto, tenho que ter esta virtude. E então aquilo que acontece é o quê? Eu, quando te convidei, acima de tudo, foi o quê? Para nos focarmos, não naquilo que aconteceu, okay? Aquilo que aconteceu está de acesso por todo lado, mas focarmos mais na transformação que deu, e como é que tu aguentaste, que é este, vamos assim dizer, o teu grito, como é que tu aguentaste aqui a guinada. Então, Nuno, para quem não te conhece, ok? Vamos imaginar que ainda há algum português que não te conhece. Então, Vários. quem é? Há vários, pronto. Mas hoje muitos vão te conhecer. Então, Nuno, quem é? Quem é o Nuno de Carvalho Mata? Bem, quem é o Nuno? O Nuno é um jovem que, apesar do que lhe aconteceu, continua um jovem sonhador. Eu posso dizer que neste momento sou mais sonhador. Pronto, para quem está a assistir agora e não ouviu a introdução, eu tive um acidente no qual fiquei tetraplégico. Pronto, eu era forcado, eu respeito, pronto, quem não gosto, mas faz parte da tradição da minha terra e quando vi por amizade já lá estava, pronto, os meus amigos é tudo muito do rei e dos focados e numa corrida televisionada na RTP fiquei tetraplégico, pronto. E como eu costumo dizer várias vezes, aquilo que podia ter sido o fim foi apenas o início.
E de lá para cá comecei a construir o homem que sou hoje, com muita reflexão, cursos, tirei o curso de coaching, eu Ok. estudava marketing, cultura, e depois, numa altura da minha vida que eu estava menos bem, descobri o desenvolvimento pessoal. Uhum. Quando descobri o desenvolvimento pessoal e descobri o efeito que o desenvolvimento pessoal teve comigo e que me ajudou, começou a fazer ver a vida também de outra forma e melhor ainda, não é? Comecei Ok. então a praticar pronto, com as outras pessoas e neste momento já trabalhei com a Remax, com a Centro 21, já estive no Uhum. Santos a mostrar para 4.000 pessoas, Grupo Auchan, com a Bosch, Sporting Clube de Portugal, e tenho conquistado coisas que nem eu imaginava que eram possíveis. Se me dissessem, quando eu estava ligado ao suporte básico de vida, ao ventilador e ali numa fase que tive em coma induzido, se me dissessem que eu ia conquistar isto tudo, eu próprio se calhar tinha duvidado, mas com perseverança, com resiliência e com técnicas e principalmente com um bom propósito, acho que por vezes conquistamos coisas que nem nós imaginamos e é sem dúvida isso que eu tenho vindo a fazer. Oh, não, tu também estiveste no evento da Samsys no ano passado, não foi? Tive o prazer o ano passado de ter dado uma palestra para cerca de 4.000 pessoas presenciais, Uhum. mais as tantas mil que estavam online. Foi um momento que eu tinha como objetivo, sabia que se continuasse a fazer o meu trabalho e continuasse-me a mostrar e que esse momento ia chegar e chegou. Ok, ok. Olha, oh Nuno, então vamos ver uma coisa. Digamos que, houve um dia que acordaste, tiveste a tua vida perfeitamente normal, foste fazer aquilo que já havias de ter feito, digo eu, dezenas de vezes, ok? Mas naquele dia foi diferente, ok? Uhum. E naquele dia, digamos que houve um segundo nascimento, vamos assim dizer, ok? Poderias ter ficado uma pessoa, vamos assim dizer, revoltada, mas aquilo que tu fizeste foi, ok, olha, apareceu-me este problema, ok? Uhum. E acredito que isso não tenha sido um pensamento automático, tudo é um processo, não é? Claro. Mas depois has de ter pensado, ok, muito bem, o que é que eu agora vou fazer com a vida que eu tenho, com a família que eu tenho? Portanto, a minha pergunta é, neste momento, oh Nuno, perante aquilo que é guinada, e de repente, eu vou-te dizer uma coisa que é o seguinte, na área das vendas, para quem trabalha muito com as vendas, e tu agora também tens que vender os teus programas e os teus cursos, havemos de falar nisso mais à frente, mas para quem trabalha nas vendas, às vezes somos atacados por aquelas que são as emoções disruptivas, não é? O medo, o desespero, ok? E muitas vezes o medo e o desespero dos vendedores está muito preso àquilo que é não alcançar os objetivos, não atenderem no telefone, mas no teu caso, quer dizer, nem é minimamente comparável. A pergunta que eu te faço é, neste momento, a partir desse momento, como é que tu passaste a encarar? Que valores ou que regras é que tu começaste a estabelecer na tua vida? Há um conjunto de regras, Uhum. mas eu posso dizer que as primeiras regras, como é óbvio, por norma, quando nós não conseguimos atingir algum objetivo, e principalmente também nas vendas, falando um bocado nas vendas, isto está ligado também à nossa vida, porque está ligado às emoções, é por duas coisas. Por falta de autoconhecimento e por falta também de conhecimento. Na Ok. parte da falta de autoconhecimento, são as pessoas que não se conhecem a fundo, não conhecem bem os seus limites e interpretam mal as suas emoções. E então as suas emoções acabam por os atrapalhar tanto na vida pessoal como na profissional. E na falta do conhecimento, as pessoas não se aprofundam o suficiente a nível de conhecimento, como por exemplo de técnicas, sejam elas técnicas de desenvolvimento pessoal ou técnicas, por exemplo, de vendas. Uhum. Os vendedores que eu conheço, por exemplo, eles acham que vender é só abordar as pessoas. É só. Mas não, eles não lidando bem com as suas emoções, não lidando bem com o medo, com a frustração,
com a desilusão, com a raiva e com a culpa, eles não conseguem gerar tantas vendas. E por vezes as pessoas pensam que vender é simplesmente vender, e não. Vender, como todas as outras coisas, tem técnicas. E uma das coisas que eu, por exemplo, recomendo muitas vezes a clientes meus que recorrem é ler, por exemplo, um livro que é do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Exatamente. Só esse livro, por exemplo, tem um conjunto de técnicas. Então, o que é que acontece? Como é que o Nuno chegou aqui hoje e como é que o Nuno também trabalha com muitas pessoas, com atletas e com um conjunto de clientes? Tem a ver com saber qual é que é as bases, qual é que são os fundamentos. E o primeiro fundamento é o autoconhecimento. Eu saber porque é que tenho certas emoções, saber porque é que tenho certos gatilhos. Eu ainda hoje gravei um vídeo que falava das 4 fases do hábito. Ok, e eu à frente de um anúncio de uma empresa de hambúrgueres. Exatamente. E muitas das nossas decisões são emocionais e as pessoas têm que saber disso. Eu, a semana passada, estava a dar uma formação numa empresa de venda de produtos que tinham a ver com estética e eu estava a falar com uma das vendedoras e uma das vendedoras dizia que muitas das vezes, quando não abordavam a conversa com ela, que ela chegava à porta da loja e muitas vezes não entrava. E isso literalmente são as emoções, são o medo. Eu estava-lhe a explicar o que é que significava o medo, o que é que o medo quer dizer. O medo, do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, não é um sinal para não avançarmos, é um sinal para termos prudência que algo grande está para acontecer e nós temos que nos preparar para esse algo grande. Porque nós somos descendentes dos Homo sapiens, as pessoas tinham medo. Aqueles que não tinham medo eram imprudentes e acabaram por ser comidos ou morreram, provavelmente a lutar com algum animal. Mas o medo é o nosso maior instinto de sobrevivência, nós temos que compreender. E então o medo, quando nós sentimos medo, significa que temos que preparar-nos melhor para essa tarefa e vamos deixar, o medo não vai desaparecer, mas nós vamos lidar melhor com ele. Se eu tenho uma apresentação em público, ou se eu tenho um trabalho para apresentar, quantas mais vezes eu estudar, eu vou me sentir mais confiante na apresentação desse trabalho. Quantas mais vezes praticar. Ao contrário, se eu fugir dessa responsabilidade, se eu fugir do, por exemplo, falar em público, eu não vou estar a lidar bem com medo. Logo, eu nunca vou me tornar bom a fazer isso. Porque nós só somos bons quando somos constantes. É impossível haver a excelência sem a constância. Então, quanto mais eu praticar e quanto mais eu performar na zona do medo, mais eu vou me sentir à vontade de lidar com aquela situação. Ronald fala muito disso. E aí nós ganhamos confiança. Só que as pessoas acham que coragem não é não sentir medo. Não. Coragem é a nossa vitória sobre o medo. Porque se eu não sentisse medo, eu não era corajoso. Eu era inconsequente, era imprudente. Então a coragem é a nossa vitória sobre o medo. E ela acontece quando nós enfrentamos as adversidades. E sem dúvida o Nuno é um Nuno que sente medo, mas sabe que o medo é bom porque quando eu sinto medo de fazer uma tarefa e quando eu sinto resistência, significa que essa tarefa é importante para mim, porque aquilo que não é importante eu não sinto nem medo nem resistência. Então quando eu estou a querer fazer uma tarefa e ela está difícil de iniciar, eu sinto medo para fazer essa tarefa, significa que aquilo é importante e que vai-me trazer frutos. Então é aí que eu tenho que atacar. Ok. Nuno, aquilo que tu acabaste de dizer, eu vou-te comentar uma coisa que tu disseste, para mim faz todo sentido. E, olha, nem de propósito. Eu tenho a mania de, durante o meu dia-a-dia, quando eu me sinto nesta secretária de manhã, escrevo numa folha todos os assuntos pendentes que eu quero tratar. E conforme eu vou fazendo, eu vou riscando as coisas. Havia aqui uma tarefa que eu, inconscientemente, eu estava a adiar a tarefa. Até que, eu de repente pensei assim, eu estou a adiar o que é inadiável. E estou a adiar porque tenho medo da resposta. E a partir do momento que eu ganhei consciência disso, o que é que acontece? A tarefa foi feita. Agora, aquilo que tu dizes vem muito daquilo que, olha, é a minha luta diária, vamos assim dizer. Que é o quê? Eu, para liderar uma venda, para eu gerir todas estas objeções, todos estes obstáculos que eu vou tendo, dito de outra forma, para eu poder aguentar a tal guinada,
nós então vamos ter que ter estas duas coisas que tu disseste muito bem, que é o quê? Um conhecimento daquelas que são as minhas emoções, não é? O tal autoconhecimento. E depois vamos ter que ter aqui uma coisa que é aquilo que tu também muito bem disseste, que é a preparação. A preparação vem do tal conhecimento, não é? É claro que exatamente. se repara numa coisa, olha, hoje está a acontecer uma coisa que só me aconteceu, este é o 25º episódio. E olha, só me aconteceu isto, é a segunda vez que me acontece. Não sei porquê, o StreamYard falhou a comunicação com o LinkedIn e não está a mandar-se para o LinkedIn. Então tem aqui malta a perguntar, o que é que se passa que não está a ver o habitual? Vamos ver aqui uma coisa. Neste momento, eu poderia ter ficado, conforme fiquei da primeira vez, muito estressado, muito nervoso. Okay? Aquilo que eu neste momento fiz foi o quê? Não há nada que eu possa fazer para alterar a situação. O que é que eu posso fazer? Pronto, olha, ir ao LinkedIn e escrever. Por favor, vão ao YouTube e eu hoje, excepcionalmente, coloco já no Spotify. Pronto, portanto, aviso já para o resto da malta. Nuno, então é colocar lá o link colocar o link no LinkedIn. Já lá pus o link no YouTube e espero que a malta depois vá para lá. Mas, Nuno, voltando atrás, preparação é o primeiro ponto. E eu valorizo muito isso. O outro ponto que tu disseste tem a ver com uma coisa que é o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma das 4 componentes da inteligência emocional. E hoje há aqui uma coisa que para mim é cada vez mais importante, que é o quê? O autoconhecimento é importante, mas é importante também o relacionar-me com os outros. E aquilo que eu te quero dizer é, e fazer-te uma pergunta, que é o seguinte: naquilo que é o aguentares a guinada do teu dia-a-dia, tu consegues imaginar-te aguentares a guinada completamente sozinho? É que eu não. Não, porque uma das 6 necessidades humanas é conexão e amor. E eu ontem falava de como se desenvolver resiliência. Fiz um direto no meu Instagram e falava de como desenvolver a resiliência. Queres partilhar connosco? Uma das coisas para como... Como? Se queres partilhar connosco como é que devemos de desenvolver essa resiliência. Sim. Uma das coisas que é muito importante é termos uma rede de suporte. Porque se tivermos uma rede de suporte, é muito mais fácil nós aguentarmos a guinada. Porque sozinhos até podemos ir mais rápido, mas juntos vamos mais longe. E então, nos momentos maus, uma das formas de desenvolver resiliência, para desenvolvermos resiliência, temos que ter esperança. E nós temos mais esperança em grupo do que propriamente sozinhos. E então, sem dúvida, eu para chegar até aqui tive que me aliar das pessoas certas. Nós, seres humanos, só somos a espécie que acaba por dominar mais porque conseguimos trabalhar mais em conjunto, conseguimos trabalhar mais em equipa. Uma das coisas que nos distingue dos outros animais é a comunicação. O Ionari fala muito bem disso no Sapiens, que é numa história da humanidade, que ele diz que, por exemplo, os macacos conseguem dizer se está um predador no ar, que é, por exemplo, uma águia, ou se está um predador na terra, por exemplo, um leão ou um tigre. Mas, no entanto, o homem consegue dizer isso, mas consegue dar outras coordenadas. Se está a 2 metros mais para a direita, se está a 2 metros para a esquerda, se está mais abaixo, se está mais acima. E esse tipo de comunicação mais precisa permite outra entreajuda. E é essa entreajuda que nos permite chegar mais longe e ser a espécie mais forte. E quando nós não estamos a utilizar este tipo de comunicação, quer seja nas vendas, quer seja na nossa vida pessoal, nós não estamos a performar da melhor forma, porque não estamos a comunicar com todo o rapport e com todas as técnicas que nos permite ser diferentes de todas as espécies. Ok, perfeito, Nuno. Olha, Nuno, tu enquanto falavas, lembrei-me de uma coisa que tem a ver com o quê? Olha, eu neste momento estou a tirar um mestrado em neurobusiness, que é como funciona o comportamento do cérebro na tomada de decisões empresariais, de vendas, por aí fora. E no outro dia, tive uma aula de neuroliderança. O professor na altura partilhou uma coisa que foi, criou em mim um impacto.
que é o quê? Ok, nós falamos muito na questão de sair da zona de conforto, não é? Para alcançarmos mais, sair da zona de conforto. É verdade, ok? Mas muitas vezes, nós em vez de sairmos dessa tal zona de conforto, digamos que recuamos e acabamos por chegar a uma zona que é a zona do medo, a zona do pânico. Então está provado que nós, enquanto seres humanos, só conseguimos sair dessa zona do medo, da zona do pânico, com a ajuda de outro ser humano. Epá, e aquele criou em mim, e está provado isso também neurologicamente, e aquele criou em mim um impacto no sentido de exatamente isto, que é o quê? Há determinadas guinadas em que nós entramos em zonas de pânico, em zonas de medo, em que nós, para sairmos dela, efetivamente, temos que ter alguém que nos ajude. E eu acho que isto, em termos de vendas, em termos corporativos, em termos de liderança, eu acho que é um papel que hoje, e falando no caso da liderança, tem que ser um papel cada vez mais importante, que é os líderes olharem para os seus liderados, não é? Para os seus trabalhadores e verem, epá, quem é que aqui, em termos profissionais, está a chegar aqui à zona de medo? É claro que toda a gente gosta daqueles que gostam de sair da zona de conforto, de mais resultados, mas no fundo é aquilo que tu dizias. Nós somos uma matilha, não é? Temos que caminhar todos juntos. E eu acho que esta história de aguentar a guinada com o apoio do outro permite que a sociedade em si também evolua muito mais, não é? Agora, Nuno, dentro deste processo, não é? Deste processo que há um bocado tu falaste, do autoconhecimento, do próprio conhecimento, a pergunta que eu te faço, não é? Que outra lição é que nós podemos também utilizar, ou que outra referência é que nós também podemos utilizar enquanto suporte, enquanto momento para aguentar a guinada? Que outra lição é que, ou que outra métrica poderemos aqui ter? Pronto, uma das coisas que é também muito importante para aguentarmos a guinada, que tem a ver com o autoconhecimento, é sem dúvida a aceitação e a compaixão connosco, porque nós temos a tendência para ser demasiado duros connosco e criticamos, e todos nós temos uma self-talk, que é aquela vozinha mais negativa que está dentro da nossa cabeça, que nos momentos maus, em vez de nos ajudar, acaba por nos criticar e acaba por nos pôr mais medo. Que é, se nós estamos a sentir medo, a voz diz-nos que somos medricas, que não avançamos, que não somos suficientemente bons, que não somos capazes. E nesses momentos, em vez de estarmos focados nessas vozes, temos que, sem dúvida, aplicar o nosso comportamento, que é a única coisa que nós temos mais controle, não tanto no nosso pensamento. Nós tentamos controlar o nosso pensamento, mas vários estudos indicam que é muito mais fácil nós começarmos por nosso comportamento, porque se eu disser-te, Eduardo, levanta uma mão, tu consegues levantar uma mão, mas se eu disser-te para não pensares na conta que tens que pagar, tu não vais conseguir deixar de pensar. Podes distrair-te por breves momentos, mas vais voltar a lembrar-te dela. E porquê? É uma das coisas que no desenvolvimento pessoal, no coaching, chamamos que é a triade do momento, que na base da pirâmide está o comportamento. Um comportamento gera um pensamento que gera um sentimento. Se o comportamento for um comportamento mau, vai gerar um pensamento mau e um pensamento negativo, que acaba, por sua vez, gerar um sentimento negativo. Sentimento como tristeza, como não realização, frustração, entre outras coisas. No entanto, se o meu comportamento for congruente com o meu objetivo e com as coisas que eu quero, eu vou gerar o quê? Vou gerar pensamentos bons. E aí vou gerar sentimentos bons de realização, de satisfação. E então, mas para isso eu tenho que ter compaixão comigo e tenho que ter autoconhecimento. Compaixão porquê? Saber que eu sou uma pessoa que sou falha, que vou falhar. Saber que as pessoas partem de momentos diferentes da vida, certo? E depois, aceitação que é, ok, eu posso não ter tantas condições, eu aceito, mas no entanto tem que haver autorresponsabilização, que é, eu vou fazer o melhor com as condições que tenho, até ter melhores condições para fazer melhor ainda. E as pessoas ficam à espera do momento perfeito. E o momento perfeito nunca aparece. Então as pessoas, isso é só o medo a falar, e elas vão dizendo, quando tiver esta capacidade eu começo, quando tiver esta técnica eu avanço, quando tiver este telefone eu faço, e nunca fazem, e não sabem que isso é só o medo a falar.
Isso é um medo a nos mantermos na zona de conforto, que depois vira essa zona de dor que tu falaste e que vira uma zona de pavor. Porque uma zona de conforto é, por vezes, eu e tu, onde estamos, que é, nós avançamos, habituamos àquela zona e tornamos uma zona de conforto. Pronto. E depois vamos avançando. Mas se nós passarmos demasiado tempo na zona de conforto, esta zona de conforto começa a ficar, então, essa zona de medo, e aí começa a ser desconfortável. E é aí que começa, então, a vir as angústias, a frustração, o medo, o pavor, e nesse momento temos que, sem dúvida, avançar, e avançar com o comportamento e com o procurar mentores, como tu disseste, que era uma das coisas, por acaso, que faz parte no autoconhecimento e no conhecimento. Um dos pontos, eu até há bocado estava a estudar e pus aqui de parte, é um dos pontos, e neste caso era o meu quinto ponto, é sem dúvida procurarmos coaches e mentores que já tiveram que passar por aquilo que nós passamos. Por isso é que nós lemos, por isso é que nós vemos podcasts, por isso é que nós aprendemos com os outros, e por isso é que nós em grupo vamos mais longe. Porque se nós, e o nosso conhecimento já é limitado, e se nós ficarmos lá num buraco, significa que foi por algo que nós fizemos e por algo que nós não sabíamos. Então vamos ter que aprender com alguém alguma coisa que nós não sabemos e que não fizemos para sair desse buraco, porque a técnica que utilizámos, em vez de termos do buraco, escavámos um buraco mais fundo. E então, sem dúvida, vamos ter que aprender novas técnicas para sabermos sair daquele buraco que nós próprios cavámos. Ok, Nuno. Tu disseste uma coisa que me fez pensar, que é o facto de termos aqui dois eus, não é? O eu crítico, não é? E depois temos um eu que, quando o crítico não está presente, parece que entramos em modo de flow, que as coisas correm de uma forma muito natural. E tu depois disseste uma coisa, que é a malta que é muito exigente consigo mesmo, que é muito rigorosa, ok? Muitas vezes acontece é que nas vendas, e vamos falar nos vendedores, existem vendedores que efetivamente são muito rigorosos, e depois temos aqueles vendedores que gostam de ir mais, é de improviso, ok? Mas há uma coisa nesse tipo de vendedores que a mim, às vezes, me deixa um bocadinho, como é que eu te vou dizer? Faz-me comichão. Que é o quê? É malta que diz assim: Eduardo, se calhar contigo é diferente porque tu és uma pessoa com motivação. Como se os meus comportamentos só dependessem da minha motivação. Sim, e no outro dia eu vi um post teu que dizia exatamente isso. Tu não podes depender da motivação. Queres desenvolver esta ideia, Nuno? Sim. Eu, por acaso, agora tocaste aí nesse detalhe, eu aqui há uns tempos estava a pensar, eu comecei a escrever então um livro e estava aqui a viajar nos meus pensamentos e nos meus apontamentos, o que é que eu iria fazer para fazer uma diferenciação, sem dúvida, no mercado. E uma das coisas que eu cheguei à conclusão seria que vou ter que fazer um livro, que é algo que eu tenho bastante conhecimento sobre isso, sobre motivação. Ok. Para acabar com certos mitos. Uma coisa que diferenciasse neste momento o que é feito no mercado português. Eu sou capaz de fazer isso. No entanto, falta aqui um conjunto de coisas que eu tenho vindo a adquirir, como é óbvio. Aquilo que eu aplico com os meus clientes é também uma das coisas, é o que eu aplico comigo e o que eu aprendo. Eu primeiro aplico comigo, vejo que funciona comigo, não é? Se eu sou tetraplégico, se eu mexo mal as mãos e se eu tenho tantos resultados, é porque eu percebo mesmo de motivação e produtividade. E então quero fazer essa diferenciação no mercado. E falando da motivação, eu falei isto porque é algo que eu estava mesmo a pensar, queria mesmo fazer uma coisa sobre motivação e ser visto mesmo como especialista nessa área. As pessoas confundem motivação com vontade. Okay. Nós só temos vontade para fazer as coisas que nos traz prazer imediato. Quer sair à noite, quer beber um copo, quer namorar, quer estar com os amigos. Isso é a vontade, mas motivação vem do latim. Motivo para a ação. Movere. É o que é que nos faz mover. E isso está mais ligado a um propósito do que propriamente eu querer fazer algo. Porque eu, às vezes, nem tenho vontade de sequer sair da cama. A minha rotina demora 2 horas,
com elevadores para a cadeira de banho, vai, vem, volta para a cama, veste, grua outra vez no ar, corpo a doer, horas e horas sentado. Quem é que tem vontade para fazer isto? Ninguém, certo? Mas porquê é que eu faço isto todos os dias? Porque tenho um propósito, tenho uma motivação. E essa é que é a minha motivação. Mas, no entanto, falando da motivação, como a maior parte das pessoas veem a motivação, que pensam que é yupi, nós não podemos depender de estarmos motivados e de estarmos entusiasmados. E as pessoas confundem motivação com entusiasmo. Nós não podemos depender disso, porque as emoções são como as ondas, elas vão e vêm, certo? Então, o que é que eu posso depender e o que é que eu posso, sem dúvida, saber que não me vai falhar? É a disciplina, que é fazer o que tem que ser feito mesmo quando não temos vontade. É sermos discípulos de nós próprios. O que é ser discípulo de nós próprios? É eu dizer que vou fazer e fazer. E eu sei que a disciplina não me vai falhar. Eu adoro estar motivado, adoro, mas isso acontece poucas vezes. Acontece muito poucas vezes. As pessoas é que acham que aquilo que vem é motivação, não. Aquilo que vem é uma disciplina direcionada, uma disciplina selecionada. Foi o que fez o Michael Phelps. Uma professora chegou a dizer ao Michael Phelps que ele nunca ia ser nada porque ele não era disciplinado. E, no entanto, Michael Phelps foi o atleta mais medalhado de todos os tempos. Como? Com uma disciplina selecionada. Porque ele tinha um propósito e descobriu algo que gostava, que era a natação. E ele, nesse momento, ele aplicou a disciplina selecionada na natação. E o que é que ele fez? Ele aliou a disciplina, aliada a um propósito e aliada a um hábito. Criou um hábito. E o que é que os hábitos fazem? Os hábitos tornam as coisas que são difíceis, não é? Viram hábitos e depois os hábitos tornam as coisas fáceis. A disciplina agarra numa tarefa que é difícil e torna essa tarefa um hábito. E depois o hábito agarra nessa tarefa e torna isso fácil. Foi o que o Phelps fez e é aquilo que eu faço. Comece pela disciplina, torne isso um hábito e, sem dúvida, depois de ser um hábito acaba por ser mais fácil, porque é o que eu costumo sempre dizer. A motivação faz-nos começar, sem dúvida, é ótimo. A disciplina faz-nos continuar, certo? O hábito ajuda-nos também nessa continuação, fica nosso, mas depois é o propósito que faz não nos desistir. Exatamente. Porque olha, nós temos que ter um propósito. Temos aqui uma mensagem da Otília Simões. Obrigado por esta partilha. Estou a necessitar de ouvir estas palavras. Obrigado, Bel Otília, por estar aí presente. E, Nuno, tu disseste uma coisa importante que tem a ver exatamente com isso, com hábitos. E nas vendas os hábitos são importantíssimos. O hábito de fazer prospecção, o hábito de eu apresentar propostas que vão de acordo com as necessidades, o hábito de eu fazer um acompanhamento de clientes, ok? O trabalho de prospecção, por exemplo, está mais do que estudado. Se eu hoje começar a fazer prospecção, eu só vou obter resultados disto daqui a 90 dias. Ok? Eu posso Força, não? Posso dar um exemplo na prática que eu o ano passado, fui a um podcast. Fui a um podcast, gravei esse episódio e disse, nessa vez até fui com a minha mulher, a minha assistente não foi, porque já era fora da hora do trabalho, e disse à minha mulher assim, olha, este podcast vai-me trazer trabalho. Não é já, mas vai-me trazer. E quando me ligarem vão-me dizer que foi através desse podcast, porque eu consegui partilhar aqui outro tipo de conteúdo. E curiosamente, a semana passada dei um workshop na tal empresa que eu tinha dito de vendas por causa desse podcast. E a pessoa que me ligou disse mesmo assim, eu quis que fosse o Nuno a dar a formação porque eu vi aquele podcast e falei com a pessoa tal, disse assim, é este indivíduo que tem que vir dar aqui esta formação, com este mindset e com este tipo de ferramentas. Ou seja, voltou, não sei, acho que foi um ano depois quase. Mas lá está, é a semente. Só que aqui entra, sem dúvida, a paciência. Temos de ser pacientes e perseverantes. Nós não podemos colher se não plantarmos primeiro, se não regarmos e se não esperarmos. Tem que haver a semeadura,
tem que haver a rega para então depois podermos então colher um bom plantio. E as pessoas querem colher sem plantar e sem o regar. Não existe. Temos que plantar, temos que saber esperar, temos que regar diariamente, que é essa constância, é esse acompanhamento ao cliente. Primeiro é a semente, é aquela deixazinha que hoje falava do hábito. É aquela primeira abordagem. Depois é o regar, é o cuidar do cliente. Não é só depois é muito mais fácil manter um cliente que já está adquirido do que angariar outro novo. E as pessoas esquecem-se disso. As pessoas esquecem-se disso. Fazem a venda e depois esquecem-se do cliente. E não. Vendemos, está a primeira semente e depois vamos regando, para termos então vendas consecutivas, para termos uma boa relação, a pessoa lembrar-se de nós quando pensar fazer outra coisa. Porque basicamente isto tudo é relações interpessoais e quem não percebe de pessoas não percebe de negócios. Ponto final, parágrafo. Epá. Olha, mais uma mensagem. Temos então aqui o Fernando Madeira. É um amigo aqui da Guarda. Força para os dois. Está a ser maravilhoso ouvir. Ainda bem, Fernando. Um abraço para o Fernando. Obrigado, Fernando. Então, o que é que nós aqui temos? Temos então aqui uma coisa que é... Olha, Nuno, se calhar a malta não se acredita, mas a nossa conversa está a ser mesmo uma conversa. Nada disto é programado e as ideias estão a vir encaminhadas. Portanto, não pensem que isto foi preparado. Temos então agora aqui uma coisa que agora, Nuno, vamos voltar ao mesmo, não é? Que é o quê? Falamos do autoconhecimento, falamos do conhecimento, falamos do que eu não posso depender da motivação. Nuno, epá, mas fazer este processo às vezes traz dores. Às vezes obriga-me a fazer coisas que eu não gosto muito. E o nosso cérebro, Nuno, é uma chatice, o nosso cérebro. Porquê? Porque ele foge da dor. Então estas pessoas a dizer, eu sei que tenho que fazer prospecção, mas as pessoas vão me dizer não ao telefone. Então, Nuno, qual é o segredo para eu aceitar a dor? Voltamos atrás e eu vou voltar atrás, vou dar um passo atrás para depois dar 2 em frente. Então, primeiro temos que esquecer a dor e temos que fazer o que tem que ser feito. A dor vai sempre existir, mas o músculo só cresce da dor. Eu não sei se sabem qual é que é o processo biomotor que acontece para um músculo crescer. O músculo crescer, para a fibra do músculo crescer, tipo do braço no ginásio, o músculo primeiro é partido em vários pecados. Cada vez que nós fazemos hipertrofia, halterofilismo, o músculo, não é? O músculo primeiro é partido em vários pecados, está a doer, para depois, quando solidificar maior. O que é que isto quer dizer? O músculo cresce de um processo de dor. E então, de um processo de dor, o músculo é primeiro partido em várias partes ao longo do braço e depois, com o descanso, ele acaba por solidificar maior. É isto que faz o músculo crescer. Com a nossa resiliência mental é igual. Aquilo que nos dói é aquilo que nos faz crescer. Eu não sei, Eduardo, sabes qual é que é o processo que faz com que as ostras desenvolvam a pérola, sabes? Não sei. Então pronto. Uma ostra, não é? Que é simplesmente uma ostra normal. Porque é como as ostras desenvolvem pérola e outras não. As que desenvolvem pérola foi porque entraram uns grãos de areia que incomodavam muito a ostra. E a ostra, por causa de estar a passar de um processo de dor e daqueles grãos de areia que a incomoda, ela começa a largar uma substância mucosa para envolver através, então, da areia. E essa camada mucosa vai se desenvolvendo à volta da areia e fica altamente lisa para a ostra não se sentir incomodada com a areia. E é isso que forma a pérola. E então, se até as melhores pérolas e as mais lindas se formam através de um processo de dor, não é? Como é que nós queremos crescer sem dor e a fugir dela? Não há. Então, as pérolas mais valiosas eram simplesmente algo que incomodava uma ostra e que foi envolvida com uma camada mucosa e tornou uma pérola. E, basicamente, nós nunca vamos ser referências em nada se estivermos constantemente a fugir da dor. Porque, por norma, as oportunidades vêm sempre disfarçadas de problemas. E quando nós, sem dúvida, vemos que há um problema e se nós ficarmos focados na solução e não no problema, nós ao arranjarmos a solução, arranjamos
lá está, começamos a evoluir e é mais dinheiro na conta, porque se nós começarmos a ver os problemas como algo a evitar, nós nunca vamos evoluir. Se nós começarmos a olhar para os problemas como oportunidades de crescimento, nós vamos começar a evoluir, vamos começar a ganhar mais, vamos começar a transformar-nos mais e, sem dúvida, no fim de contas, vamos acabar por ser mais felizes, que é o que todos nós queremos, é ser mais realizados e mais felizes. Exatamente. E há aí uma coisa, só acrescentaria uma coisa, é que nós temos que ver os problemas como fatores de sabedoria, ok? A aprendizagem, a sabedoria, o que é? A sabedoria é a aprendizagem do passado. Epá, eu vou-te dizer uma coisa, eu tive a sorte de ter avós espetaculares. Eu lembro-me todos os dias dos meus avós. E eu adorava falar com eles pela sabedoria, ok? Eram pessoas com a 4ª classe, ok? Se calhar tinham uma avó que nem a 4ª classe teria. Mas eu olho para as dificuldades que eles viveram com a sabedoria. E é sobre isso que as pessoas muitas vezes têm de olhar para trás, que é o seguinte, Nuno, não é, eu tive uma vida de sofrimento. Ok, vamos olhar eu tive uma vida que me deu uma sabedoria do caraças. Claro. Ok? E eu acho que tem que ser muito, muito por aí, ok? Agora, há aqui um ponto que é a base de tudo, diria eu, ok? Que é o quê? Eu tenho que, à partida, a esperança vem muito daquilo que tu já falaste, mas a esperança vem também muito daquilo que é a definição de objetivos, não é? Daquilo que eu quero alcançar. E aquilo que eu quero alcançar não é aquilo que os outros querem que eu alcance, que às vezes são coisas diferentes. Então, nesse caso, diz. Aquilo que eu, no fundo, te quero transmitir ou que eu gostaria que conversássemos, é um bocadinho, então, aqui por este ponto. Ou seja, como é que nós fazemos esta questão que é a definição de objetivos? Como é que esta malta partilha, ou como é que nós partimos deste ponto? Este ponto base, que é, ok, eu quero ir para um lado, então primeiro tenho que definir para que lado é que eu quero ir. E tenho que definir o que eu quero. Não é o que os outros dizem que eu devo querer. Porque eu vejo cada vez mais pessoas, não sei se tu partilhas muito disso, que é, eu vejo cada vez mais pessoas que deixam-se levar por aquilo que os outros querem e depois, quando alcançam, são vitórias vazias, são vitórias sem significado. Porquê? Porque alcançaram uma coisa que para elas não diz nada. Há de dizer para alguém. Uma das coisas que tem-se muito estudado na motivação é que a pessoa tem mais motivação quando o objetivo é dela. Não quando o objetivo foi criado porque foi a sociedade que impôs. Okay. Porque se uma pessoa quer tirar um curso, por exemplo, a pessoa não vai ter tanta motivação se o curso for escolhido pelo pai ou se for para mostrar ao pai. Como é óbvio, por vezes, o querer mostrar aos outros, que todos nós, por vezes, acabamos às vezes por fazer isso, que está ligado a um das necessidades humanas, que é a significância, também funciona. Mas funciona muito mais quando eu tenho um propósito e quando eu escolhi um objetivo com base nos meus valores, não porque a sociedade está a impor ou porque a maioria da sociedade está a fazer. E sem dúvida, quando o objetivo é nosso e quando o propósito é nosso, não é? Nós temos sem dúvida mais motivação e quando conseguimos vamos ser muito mais felizes. Só que para isso nós temos que estar dispostos a desapontar as outras pessoas. Mas se a nossa felicidade depender de desapontar os outros, nós vamos ter que desapontar. E nós muitas das vezes temos medo de desapontar e então acabamos por não ser felizes, acabamos por não ser autênticos. E nas vendas, sem dúvida, as pessoas que acabam por vezes por vender mais são as pessoas mais autênticas. Mas para nós sermos autênticos, nós temos que ter a coragem de não ser perfeitos e mostrar a nossa autenticidade. E mostrar a nossa autenticidade, e como é óbvio, isso também implica
nós evoluirmos. Não quer dizer, ok, eu agora não sei falar e vou ser autêntico porque não sei falar. Não. Eu posso não saber algumas coisas, vou evoluir, mas isso não quer dizer que eu vá fingir que sou outra pessoa. Porque se eu estiver a representar, eu não vou ser autêntico, logo eu não vou estar à vontade. Eu quando estou a tentar fazer que estou... Quando eu estou a tentar passar-me por outra pessoa, eu não estou à vontade, porque eu não estou a ser autêntico, certo? Porque é que o Nuno está aqui à vontade e porque é que o Nuno está aqui à vontade a falar contigo? Porque o Nuno está a ser ele próprio. Está a ser uma versão que evoluiu, mas está a ser ele próprio. Se eu estivesse aqui a tentar a falar-me como outra pessoa, a tentar, eu não ia estar a performar da melhor forma, não ia estar a ser autêntico. E sem dúvida, o ser autêntico começa por nós fazermos aquilo que gostamos e com base nos nossos valores e com base naquilo que acreditamos, não que os outros acham que é o melhor para mim. Eu, se fosse a fazer aquilo que a minha mulher tinha dito ao início, que não acreditava nisto, eu hoje não estava aqui. Se eu fosse a fazer o que amigos meus disseram, olha, aquele agora tem a mania que é coach, eu não estava aqui, não é? Mas por isso é que eu agora, numa hora, ganho mais do que alguns ganham no mês. Porque eu fui fazer aquilo que eu gostava e aquilo que acreditava. Se eu tivesse feito aquilo que eles achavam para mim, eu hoje em dia não sabia o que é que ia ser da minha vida, não é? Tetraplégico, com as coisas ao preço que estão, eu sempre poder fazer trabalhos a nível forçados de corpo. Se eu não tenho utilizado a mente e se eu não tenho feito aquilo que eu gosto, eu hoje não sabia o que é que seria, não sabia o que é que seria da minha vida. Não sei, não faço a mínima ideia. E isso, graças a Deus, foi seguir aquilo que eu me apaixonava e que me dá o frio na barriga e que me dá medo. E quando eu vejo que me dá medo e dá-me o frio na barriga, vejo que o caminho é por aí, bora pé no acelerador e desviem-se que eu vou encarrilado. Olha, Nuno, tu disseste uma coisa que não me recordo agora quem disse esta frase, mas é uma frase que eu adoro, que é: a vida é feita de vencer obstáculos. A grande maioria deles psicológicos. Quase todos. Ok? E é muito isso, não é? A vida é feita disto. Às vezes há coisas que nós não avançamos porque, realmente se calhar esta ideia de ser coach é um bocadinho estranha. Se calhar o meu amigo tem razão. Olha, o que tu disseste sobre ser coach, eu cheguei a ouvir sobre ser treinador de vendas. E muitas vezes as pessoas não fazem isso por maldade, fazem até como uma tentativa até de proteger os outros, ok? Mas o importante é quando nós confiamos e acreditamos, avançarmos sem medo, ok? Então, Nuno, olha, a conversa está a voar, já passaram 50 minutos. E nós neste momento, é aquele momento que eu gosto de deixar sempre espaço para as pessoas colocarem questões, apresentarem dúvidas. Eu, entretanto, Nuno, o que é que eu gostaria de te perguntar? Tu neste momento, e até para quem trabalha mais este aspecto, ou possa ter mais interesse sobre esta questão do coach pessoal, do coach de desenvolvimento, diz-me uma coisa, Nuno, tu neste momento tens algum programa em aberto, alguma mentoria que estejas a desenvolver? Sim, tenho o meu programa que é o Método Guinada 3.0, vamos por mais uma turma e as inscrições acabam na segunda-feira e vai ser a última vez que vou dar completamente aulas em direto, ou seja, o produto que eu tenho para o preço que está irrisório porque eu ofereço tanta coisa e vão ser 14 aulas em direto onde eu vou passar todas as técnicas que permitiu-me ter resultados, como já falámos aqui neste podcast, muito, muito acima da média. Uma pessoa que estava ligada a um suporte básico de vida, ligada a um ventilador em coma induzido e que hoje acaba por dar formações e palestrar nas grandes empresas nacionais e internacionais. Por exemplo, se clicares aí no link do meu Instagram, vai ter então ao programa e sem dúvida tenho esse programa onde, pronto, as vagas são limitadas e vamos então, sem dúvida, desbloquear o potencial das pessoas em 60 dias, que é o Método Guinada, e o Método Guinada basicamente foi ao longo da minha caminhada, e são alunos meus de outras turmas, ao longo da minha caminhada eu consegui aliar a minha experiência de vida à minha experiência de coach, porque vi que havia muitos cursos que não se aplicavam ao dia-a-dia e aos problemas das pessoas. Normalmente, não é? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Olha, está aí o Tony Gonçalves com um testemunho dele também. Grande amigo nosso.
Exatamente, e então, sem dúvida, com base nisso tudo que eu vim aprendendo, desenvolvi o meu próprio método e tenho ajudado várias pessoas a conquistar objetivos, pronto, basicamente a serem Ok. felizes, a terem mais resultados. Tenho convidados especiais também, como o Paulo Moreira. Olha, o Paulo Moreira já esteve aqui, também presente. Ok. Exatamente, exatamente. Quando é que acaba as inscrições? As inscrições acabam segunda-feira. Segunda-feira acaba as inscrições. Segunda-feira, dia 4. Ok, Exato. ok. Muito bem. Então já sabem, aproveitem, vão ao site nunocarvalhomata.com, ok? E acredito que lá haja um encaminhamento para o método que nada fez acontecer. A maneira mais fácil é através do meu Instagram, que o meu site Ok. agora tem ali umas pequenas mudanças. É através do meu Instagram, que é Nuno Carvalho Mata. Através do meu Instagram, Nuno Carvalho Mata, tem logo lá o link direto. E para quem quiser desbloquear o seu potencial, ser mais feliz, mais resultados e aguentar a guinada, sem dúvida. Ok, ok. Então temos já aqui. Ok. Muito bem, muito bem. Oh, não, ainda desejo-te a maior sorte para o teu método e pronto. Espero que corra tudo muito bem contigo. Olha, temos aqui a malta que provavelmente hoje está um pouco mais envergonhada, vamos assim dizer, ok? Então, Poxa, pessoal, ninguém tem perguntas. Para terminarmos em beleza, vá, uma perguntinha aí para terminarmos em beleza. Eu pelo menos uma da Otília, que há um bocado mostrou tanto interesse aqui com a malta, estava a contar. Hoje tivemos aqui esta grande... Tu aí consegues ter acesso a quantas pessoas estão-nos a ver no total? Eu vou-te dizer o que é que se passa e qual é aqui o grande problema, Nuno. O grande problema é que, por exemplo, no último episódio eu tive 91 pessoas em direto no LinkedIn. E hoje o StreamYard tramou-nos. Portanto, nós temos neste momento 6 pessoas. 6 pessoas a ver-nos. Mas que, eu gostaria que uma destas 6 pessoas te fizesse uma pergunta. Okay? E eu tenho a certeza que vão fazer. Porque, olha, se elas não fizerem, ó Nuno, vou eu fazer-te. Ok? E a pergunta que eu te quero fazer é: onde é que tu vais buscar toda a força para, dia após dia, tu venceres todas as guinadas que eu acredito que seja o teu dia-a-dia, não é? Os degraus, as escadas, um mundo que não está adaptado para uma cadeira de rodas. A pergunta que eu te faço é: onde é que tu vais buscar toda essa força para aguentar toda esta guinada? É nisto tudo que nós temos vindo a falar, é com autoconhecimento, com conhecimento, com técnicas, é este conjunto todo de técnicas e isto é também uma questão de tentativa e erro e seguir em frente apesar das adversidades. Foi todos estes passos que nós acabámos de falar e, como é óbvio, muito mais, numa hora não se consegue passar, mas sem dúvida foi a bagagem de conhecimento e de autoconhecimento que eu tenho vindo a criar. A gratidão também é um ponto muito importante, agradecer aquilo que tenho, dá-me forças e querer para conquistar aquilo que ainda não tenho. E gratidão é muito importante. Gratidão, disciplina, tudo. Fazer coisas que sejam congruentes com os meus objetivos. A boa alimentação também nos dá um positivismo acima da média. Se nós não nos alimentarmos bem, como óbvio, vamos estar muito mais negativos. Ou seja, foi o conhecimento. Eu, ao adquirir conhecimento, vou aplicando as coisas. Basicamente, tu dizes que fazes aquela checklist do papel, não é? Eu agarro, adquiro autoconhecimento e depois vejo o que é necessário para eu estar acima da média, para aguentar a guinada. E depois faço. É fazer com disciplina. Identifico o que é que necessito e faço. Basicamente é isso. E é ter um propósito. E o meu propósito de vida, sem dúvida, é dar conforto à minha família. É dar-me a mim uma velhice que eu acho que mereço e para isso tenho que trabalhar bastante e dar conforto à minha família. Pronto. Porque nós temos sempre a hipótese... vai sempre existir duas dores. A dor do não tentar ou a dor do tentar. Se eu não tentar, vai doer a mesma. Eu vou estar triste. Se eu tentar, vai doer. Eu prefiro a dor do tentar porque com essa eu arrisco-me a ser feliz. Com a outra não. Com a outra eu vou sempre ser triste. Exatamente. Olha, Nuno,
antes de terminarmos, eu coincidentemente, olha, também tenho uma mentoria que as inscrições acabam na segunda-feira. No meu caso, estamos a falar no método de vendas 4.0, ok? Em que eu aquilo que associo aqui, digamos que são duas componentes, ok? A componente da psicologia das vendas e, acima de tudo, a componente de técnicas de vendas, onde as pessoas vão criar um plano comercial para a atividade delas, onde as pessoas vão criar o seu próprio manual de vendas e onde as pessoas vão desenvolver o seu próprio funil de vendas, ou seja, o seu próprio processo comercial. Então, basicamente, o que é que nós vamos ter aqui ao longo deste formato? É uma mentoria que dura, então, 12 semanas, uma sessão semanal em direto, todas as terças-feiras. Para além disto, as pessoas têm direito a 4 sessões de mentoria individual. E o que é que vos vai permitir esta mentoria? Esta mentoria vai-vos permitir vocês tornarem-se em melhores profissionais, terem confiança em skills necessários para todo o processo de vendas, gerirem as emoções disruptivas, desenvolverem uma mentalidade de crescimento, elaborarem um plano comercial personalizado para vocês, que é uma coisa que a mim me deixa muitas vezes admirado, é ver vendedores e empresas sem planos comerciais, sem um plano estabelecido. Okay? E vai, acima de tudo, permitir otimizar processos comerciais. Okay? No fundo, aquilo que vai acontecer é o quê? As pessoas vão vender mais, com menos esforço, porque vão estar mais assertivas, mais focadas naquilo que é o seu principal objetivo. Quem tiver interesse, basta mandar-me uma mensagem e nós agendamos uma reunião online, uma conversa onde esclarecemos isto. Mas o objetivo aqui, mais do que tudo, é o quê? Nuno, agradecer-te por aquela que foi o teu testemunho, o teu exemplo diário. Peço a todas as pessoas que te sigam no Instagram, é onde tu estás, também estás no TikTok, no Facebook, okay? Peço à malta que te siga, a malta que veja aquilo que são as tuas lições, o teu conhecimento diário. Então, temos aqui uma pergunta. Marlene Jesus. Marlene, obrigado. Nuno, quais são as tuas perspectivas em relação à tua vida pessoal e profissional? Bem, a nível da minha vida pessoal, neste momento sou bastante realizado e a minha perspectiva a nível pessoal é dar as melhores condições à minha família, que é o meu filho, o Frederico, e a minha mulher, e dar-lhe as melhores condições para ele estudar possíveis. Esse é o meu objetivo a nível pessoal, que ele estude sempre em bons colégios. Esse é um grande objetivo meu a nível pessoal. A nível profissional, será sem dúvida este ano acabar o livro e crescer significativamente no LinkedIn e aumentar os meus eventos ao vivo. Este é o meu objetivo. Aumentar os números de gravação de podcast e aumentar a exposição no LinkedIn e aumentar o número de eventos ao vivo. E isso, consequentemente, vai acabar por trazer mais resultados, mais dinheiro no bolso, mais realização. Mas o meu objetivo principal para este ano é aumentar a minha exposição mediática na minha área de trabalho. Basicamente este é o objetivo. E tenho então a estratégia pronto para isso, que vou agora nas próximas 2 semanas, sem dúvida, pôr em prática. Tenho vindo a pôr em prática nestes meses. Tive um início de ano extraordinário, um melhor início de ano nos últimos anos. E pronto, e agora é continuar, sem dúvida. Ok. Olha, Nuno, temos aqui o Pedro Ferreira Santos, pela imagem suponho que se conheças, digo eu. Sim, sei. Ok. Estava ali uma praça de touros, foi por isso que eu falei. Grande abraço, Nuno, continua com essa tua inspiração contagiante. Então, Nuno, olha, eu vou-te dizer uma coisa e eu deixo já aqui o meu compromisso. E fica já aqui gravado para toda a gente ouvir. Tinham-se inscrito nesta live 114 pessoas no LinkedIn. Ok? Houve uma falha no StreamYard. A culpa não foi minha, a culpa não é tua.
houve uma falha. Estas pessoas não tiveram acesso a esta conversa. Então, o que é que eu vou fazer já, Nuno? Eu vou já colocar esta nossa conversa no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Amanhã, eu vou mandar a cada uma destas pessoas individualmente uma mensagem com um link para elas ouvirem a conversa, no caso delas não te conhecerem, para te conhecerem, e fica também já aqui o convite. Se não seguem o Nuno no LinkedIn, sigam o Nuno no LinkedIn, porque o objetivo dele é crescer mais no LinkedIn, então temos que ajudar o Nuno a cumprir esse objetivo. Portanto, olha, em vez de eu acabar esta conversa, ir vestir o meu pijaminha, sentar-me no sofá, vou já editar isto e vou colocar já no Spotify e em todas as plataformas de podcasts. É aquilo que eu posso fazer como forma, olhem, de ultrapassar esta guinada. O que é que depende de mim para resolver isto? Ou não é o que eu posso fazer? Olha, nem de propósito, pá. No podcast, como aguentar a guinada, vou mesmo ter que aguentar uma guinada. Obrigado pelas tuas lições, que assim, olha, já sei. Autoconhecimento e conhecimento. Vamos em cima disso. Nuno, não saia já aí detrás da cortina, que eu já voltei contigo, está bem? Okay. Então, até já, Nuno. Então, a vocês, eu quero vos agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes. Olhem, para a semana vamos ter um novo episódio, vai haver um lançamento, vocês vão saber quem é a convidada, garanto-vos já que é uma convidada, e vai ser uma grande, grande convidada. Sendo assim, força e aguentem a guinada com as lições de Nuno de Carvalho Mata. Um forte abraço.